Então você tem que fazer aí, né? Não sei se a Bíblia aí pode. Você pode migrar de uma versão para outra aí? Tem? Ok. Coloca que você tem 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2:9. Nós vamos usar um bocado da Bíblia hoje. Temos meia hora para fechar esse assunto hoje, semana que vem precisamos avançar. Mas os irmãos têm liberdade de perguntar, questionar, vou fazer ao máximo. Ok. Esse texto diz assim: assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Esse texto, ele traz uma revelação maior, devido a uma tradução diferente que é feita desse texto. Coloca agora a atualizada. Vai mudar um bocado o sentido. Essa é a corrigida e fiel. Mas a atualizada, ela nos traz uma noção. Cadê? Não consegue? Eu perguntei agora se consegue mudar a versão. Então vai no Google aí. Consegue puxar no escasso? Alguém tem aí versão atualizada? Leia aí, Sabrina. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Segunda carta de Pedro 2:9. Você leu 3:9, mas tá bom. Mas leia aí o 2:9. Vou até levar o microfone para ele. 2:9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações o que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, mantém os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Cadê a Rayane? Glória, glória, glória. Não? Alguém tem mais essa versão atualizada? Ok. Depois você tenta aí, né? É só mudar. Bota no Google e joga. É mais. Fala, Dani, ajuda lá. Ajuda-nos. Veja bem, irmãos. Qual a importância de entendermos essa questão do estado intermediário? Semana passada começamos a falar sobre o aspecto de o som da alma ter se tornado hoje algo disseminado no núcleo evangélico e trazendo toda a distorção no entendimento do que ocorre pós-morte. A questão é que quando alguém morre, independente de salvo ou não salvo, não se tem perca de consciência, porque o que morre é o corpo. O homem tem duas características: ele tem a parte material e a parte imaterial. A parte material é o corpo, a parte imaterial é o seu espírito e alma. Espírito e alma, falamos semana passada, elas são agregadas, estão juntas. E no texto que nós temos em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus, ela penetra até as juntas e medulas e vai até na divisão da alma e espírito, e é apta para discernir as intenções e pensamentos dos homens. Então a palavra de Deus, ela penetra lá na divisão da alma e espírito. Então o homem ele é composto por essas três partes: corpo, alma e espírito. Quando o homem morre, seu espírito e alma não morrem juntos. No texto de Eclesiastes diz: o pó retorna ao pó e o espírito retorna para Deus. Zacarias 12:1. Coloca aí, Zacarias 12:1.
A Bíblia diz, olha, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que se disser, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. É Deus que forma o espírito no homem. O homem é essa composição. Vai lá, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem ele tem essa composição: espírito, alma e corpo. Mas por que, pastor, então, que a Bíblia, quando ela fala da morte, ela fala que dormiu? Isso é uma figura de linguagem. É uma forma de abrandar algo que é tão forte. Jesus ele falou sobre Lázaro: olha, vamos até Lázaro, porque Lázaro dorme. E os discípulos pensaram que, então você está dormindo, Senhor, tá bom. Jesus disse: não. Jesus vai em paz. Lázaro está morto. Quando a Bíblia se refere que aqueles que dormem no Senhor, isso fala do corpo. Mas por que a Bíblia faz essa comparação com o ato de dormir? No tempo que você está dormindo, o seu corpo está inerte. E na morte, o corpo, só o corpo, ele fica inerte. Ele vai entrar em estado de decomposição. Porém, a sua alma e espírito não vai ficar aí. Isso adentra os portais do mundo imaterial. E aqui entra, irmãos, aquela questão do texto que lemos da segunda carta de Pedro. Semana passada nós caminhamos até falarmos acerca da situação do Hades. O Hades, conforme lemos em Lucas 16, estava ali dividido entre seio de Abraão e o inferno. Lá estava o rico no inferno, e Lázaro estava no seio de Abraão. Esse prospecto é do Antigo Testamento. Antes da morte do Senhor Jesus, todos os homens iam para esse lugar. Hades significa, no grego, habitação dos mortos. No Velho Testamento você vai encontrar a palavra Sheol, o Seol, que também significa a mesma coisa, lugar de habitação dos mortos. No lugar de habitação dos mortos, havia então a ala do inferno, que é a ala dos perdidos. Existia um abismo que separava entre um e o outro lado, e o outro lado foi chamado então seio de Abraão, onde estavam os salvos, aqueles que morreram na fé, naqueles que morreram crendo na esperança, nas promessas. E é assim que é a configuração do Velho Testamento. Mas quando a Bíblia fala nessa questão desse estado intermediário, nós temos o estado intermediário dos homens, mas também temos o estado intermediário dos anjos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quem sabe, algum dia falaremos aqui sobre angelologia. Mas, puxando apenas esse adendo que estamos aqui, já falando do estado intermediário, os anjos que caíram com Lúcifer, nem todos eles estão soltos. Alguns chegam a falar que isso aqui seria uma segunda queda. Porém, da visão que temos, não houve uma segunda queda. Falamos apenas de uma queda de anjos. Bota aí, Apocalipse capítulo 12, 3.
Desculpa, 12:4. Quando João tem a revelação e ele diz, olha, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia da luz. Essa terça parte das estrelas do céu se refere o quê? A terça parte dos anjos. Quando Satanás, ele caiu, ele conseguiu carregar consigo a terça parte dos anjos. Agora a gente volta para a 2 Pedro. Parte desses anjos, parte deles, não, 2:4, 2 Pedro 2:4. Parte desses anjos, eles foram lançados no inferno, que a Bíblia chama de Tártaro, que é o local de prisão de anjos. Não sei se vou achar aqui, mas Marcos capítulo 5, quando Jesus teve um encontro com aquele homem que está possesso por uma legião, aqueles demônios, eles ficaram ali diante de Jesus e fizeram um pedido para Jesus. Capítulo 5, verso 13, verso 12. E aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Aqueles demônios, verso 10, e rogava-lhe muito para que não enviasse para fora daquela província. Tem uma outra versão que diz que não os enviasse para o abismo. Abismo, prisão dos mortos. Em uma outra situação, quando Jesus se encontra com um homem endemoniado, ele diz, vieste-nos atormentar-nos antes do tempo. Existe uma classe de demônios que estão soltos, que são presos. Outras estão soltos. Dentro do campo da teologia, classifica que alguns, devido ao grande ameaça que ele traria na convivência entre os seres humanos, Deus preferiu guardá-los em prisões. No capítulo 9 de Apocalipse, nós temos aqui uma cena que vai ocorrer durante a grande tribulação. Possivelmente vamos estar estudando, chegando aqui. Mas por favor, Apocalipse capítulo 9. Olha o que diz. É verdade que vos digo que... Não, Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dado o quê? Chave, poço do abismo. O que tem nesse abismo? Vai lá. Ele abriu o poço do abismo. Subiu fumaça do poço. Como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Há um exército de demônios que serão liberados durante a grande tribulação para não se tocar essa quinta tormenta. E nesse período os homens estarão debaixo de um peso de sofrimento que a Bíblia diz que durante 5 meses a morte não será encontrada por eles. Agora a configuração que diz, volta o verso 7.
E o parecer dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante ao ouro. Os seus rostos eram como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher. E seus dentes eram como de leões. E tinham coraças como coraças de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. Esses estão presos. O estrago que faria na terra, se esses seres estivessem sobre a terra hoje. É por isso que o Senhor mantém eles debaixo de prisão. Tem um outro dado, mas agora já. Quando estivermos no Apocalipse, nós avançamos. Mas João, ele viu também 4 anjos que estão presos lá no Rio Eufrates. Anjos caídos, são demônios. Eles serão liberados também durante a grande tribulação. Então, quando falamos desse estado intermediário, irmãos, estamos falando de abismo onde estão presos os anjos caídos. No estado intermediário estão lá os homens ímpios e os homens que morreram na fé. Porém, no Novo Testamento, o que é que ocorre? Quando Jesus morreu, estava ele ali, naquela sexta-feira, antes das 15 horas. Entende-se que o ladrão que estava ao lado de Jesus, do lado direito, era o Dimas. Do lado esquerdo seria o Gestas. Isso é apenas a tradição que classifica assim. Mas Dimas diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como aquele homem poderia estar com Jesus no paraíso se houvesse o som da alma? Se houvesse extinção do ser dele com a morte. E aqui, irmãos, está a grande revelação do que ocorre com a morte de Jesus. Eu vou tentar correr, eu quero fechar. Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: e eu, quando vi os seus pés como morto, e ele se pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus triunfantemente apresenta-se a João, dizendo: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pastor, o que ocorreu quando Jesus morreu? Jesus morre primeiro que o ladrão. E o ladrão, quando ele morre, ele já tem um encontro com Jesus. Porque Jesus, na sua morte, agora vamos para Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 9. Acompanha comigo. Olha o que diz o texto. Olha isso. Ele subiu, ele quem? Jesus. Que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus, ele desceu até o Hades. Vira o 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele desceu, mas ele subiu. Vira. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu. E ele levou cativo o cativeiro. Ele tomou ali aquele lugar que era onde estavam todos aqueles que morreram em Cristo e conduziu eles até o paraíso. Hoje,
Quando um crente em Cristo Jesus morre, ele vai para onde? Ele vai para o paraíso. Quando lemos segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo fala da sua experiência com o Senhor. 2. Paulo diz assim: olha, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo está falando da experiência dele. E eu sei que está o homem, se no corpo, fora do corpo não sei, Deus o sabe. Observa bem, Paulo está dizendo que ele tem uma parte material e uma parte material. Ele está dizendo: olha, a experiência, eu não sei se eu fui lá no corpo ou se foi no espírito que foi lá. Veja. Foi arrebatado ao... Volto 2 agora. Ele foi para onde? Vira o 4. Então entendemos que o terceiro céu é o paraíso. Paulo diz que ouviu palavras elevadas que o homem não é lícito falar. Paulo esteve no paraíso. E ele ouviu coisas que ele não podia transmitir, não podia falar. Mas por que ele não quis? Não. Porque o Espírito Santo não autorizou. Não sabemos quantas coisas que Paulo viu. Agora Paulo ganhou uma marca com isso, né? Diz a Bíblia que... Não, vira. 7. Ele diz: olha, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na terra. E ele então convive com esse espinho na carne. 9, bota 9 só para a gente correr. Ah, tá, bota 8. Ok, desculpa. E ele diz: olha, eu orei 3 vezes para me livrar disso, desse espinho. Mas a resposta dele no 9 é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo teve a excelência das revelações. Ele foi até o terceiro céu. Ele diz: eu estive no paraíso. E Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso demonstra que o Senhor Jesus mudou o estado em que pela qual estavam aqueles outrora no Antigo Testamento. O Hades, aquela região que era o seio de Abraão, hoje está vazio. Porque Jesus levou cativo o cativeiro. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, levando consigo cativo o cativeiro. Onde estavam os salvos? Aqueles que morreram na promessa subiram com Cristo. É por isso que ele disse: eu tenho a chave da morte, a chave do inferno. Nesse momento, irmãos, quando um salvo ele morre em Cristo Jesus, ele vai para a presença de Deus. Nós temos um texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vitas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Está dormindo? Estão dormindo? O que estão fazendo? Eles têm consciência, sabem que estão mortos. Estão eles agora clamando para que Deus julgasse e vingasse aqueles em que pela qual produziu o seu martírio.
clamam por justiça de Deus. Então, irmãos, para terminarmos e fecharmos esse assunto, né? Claro que dentro do campo da escatologia vamos estar trabalhando e falando, né? Voltando nesses assuntos, né? Porque quando chegarmos no Apocalipse, estaremos revendo esses textos. Mas o que hoje eu quero que fique muito claro para os irmãos, que quando um irmão, uma irmã, um salvo em Cristo, ele morre, os anjos de Deus, é como diz Lucas 16, os recordam e levam para o céu. É lindo quando Paulo diz em Filipenses 1:23, ele diz: olha, eu estou em aperto, eu não sei o que é melhor, porque ele diz: olha, de ambos os lados eu estou apertado, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é. Porque por um lado ele queria, olha, eu queria estar com vocês para ministrar, eu queria estar com vocês aqui cumprindo o ministério, mas ele diz: olha, tanto ficar para poder ministrar para vocês é bom, mas partir para estar com Cristo é infinitamente melhor, pelo gozo da presença de Deus. Aqueles que morrem em Cristo já estão debaixo do conforto, do consolo. O Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque descansam das suas obras. Sim. Então, assim, quando o servo de Deus morre, o anjo não está, né? Sim. Então, quando nós dizemos que não é servo de Deus, o anjo não, o Satanás concedeu uma entrevista para ele. Olha, eu prefiro dizer o seguinte: que os anjos nos conduzem também para o inferno. Os próprios anjos. Porque quando diz Eclesiastes, o pó volta ao pó e o espírito retorna para Deus. Quando a pessoa morre, Sim. quando nós estamos Absolutamente. A grande questão é, semana passada nós analisamos Lucas 16. Então, eu não mexi com Lucas 16 porque nós falamos semana passada. Mas em Lucas 16, que não é uma parábola, nós encontramos ali o rico. Primeiro, o rico, primeira coisa, ele consegue reconhecer Abraão, pai Abraão. Segundo, ele consegue reconhecer que Lázaro era o homem mendigo que ficava na porta dele. Ele consegue lembrar. E ele diz: pede um favor para ele. Ele não era nada. Eu era ricão. Pede para ele molhar aqui a ponta da minha língua. Abraão diz: ele precisa consolado, confortado. Você não, você já tinha molhado. Você não se preocupou com sua eternidade. O rico não foi para o inferno porque era rico. Foi para o inferno porque ele não teve relacionamento com Deus. Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre. Ele foi para o céu porque ele tinha relacionamento com Deus. É isso que distingue. Não é riqueza, não é pobreza. É posicionamento com Deus. Então, quando o rico entende que não tem como aliviar, aí pronto, agora ele começa a pensar na família. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Então, olha a memória dele, como é que está. Manda Lázaro ir lá falar com eles. Por quê? Porque se ninguém avisar eles vão vir para cá, porque ele sabia que os irmãos dele tinham medo do estilo de vida dele. Não se preocupava com a eternidade, não tinha vida com Deus. Eu confesso que cada vez que mexo com esse assunto, irmãos, corrói aqui, porque temos amigos, temos pessoas que amamos, que partiram para a eternidade e que nos deixa uma séria dúvida onde elas estão. Porque aí talvez ela não conseguiu, mas esse texto, irmãos, de 2 Pedro 2,9, ele é muito sério, porque diz que Deus reserva em castigo. Significa dizer que os ímpios já estão em castigo, eles já estão em tormentos, conscientes. E é por isso que às vezes afirmamos: olha, essas pessoas, elas oram, clamam, choram, gritam, mas são orações sem resposta.
mais serão ouvidas suas orações. Sim. E é por isso que ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Semana passada eu disse: não há missa, não há vela, não há oração pelos mortos, não há batismo pelos mortos. Nada mais pode ser feito para alguém depois da morte. Acabou, encerrou. O tempo que nós temos para cuidar de alguém é em vida. Sim. A pessoa está morrendo, ele não pode falar. Ele não pode falar. Mas aí ele tem o temor do Senhor, ligado no Evangelho, que são ouvidos, mas não fala, só reflete. Como é que ele. Porque a gente tem que falar o show espiritual, ouvir a gente reconhecer como Salvador Jesus. Sim, como nos 10:9 diz, né? Você com a boca confessar Jesus como Senhor e crer de todo teu coração será salvo. Todavia, em uma situação como essa, não implica em perdição. Se a pessoa, né, no último momento, ela tem consciência ainda, seja verbal, seja por tato, seja de qualquer uma forma, ela recebe a salvação. Por quê? Porque não é. Porque vamos colocar uma situação: uma pessoa que é muda, se ela não quiser denunciar, ela vai perder a salvação porque ela não consegue? Não. É aqui dentro. A coisa está aqui dentro, né? É a questão do coração. Então, aquele que não consegue se expressar verbalmente, ela vai ser salva do mesmo jeito, porque Deus conhece o coração e as intenções. Que bom, você quer, né? 9:3 você quer fazer essa pergunta. Glória a Deus. Glória a Deus. Às 9:03 você quer fazer essa pergunta. Me dá 2 minutos, irmão, que eu respondo. Irmãos, nós estávamos no carro e me fizeram essa pergunta. Veja bem, não vai se apagar da memória de ninguém. Não tem verdade. A nossa consciência, a nossa memória vai para o céu. Pastor, mas e aí? Como é que vai ser? Aqueles que perderam entes queridos, aquela coisa. Não, presta atenção. Assim como o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade e seremos transformados, também a nossa alma vai ser transformada. Nós vamos passar pelo processo de transformação. A Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos. E a Bíblia diz que nós haveremos de julgar o mundo. O que a Bíblia diz é o seguinte: Deus fará novas todas as coisas, né? Aí teria que ter o texto para poder olhar. Mas o que ocorre? Na nossa memória, ela ficará ativa por quê? Porque Paulo, ele diz assim: vocês são a coroa do meu ministério. Nós nos lembraremos exatamente, até porque como é que vamos ser galardoados? Vamos ser galardoados exatamente por aquilo que nós fizemos. Quando nós, 1 Coríntios capítulo 3 diz que as nossas obras passarão pelo fogo. Aqueles que edificaram ouro, prata, pedras preciosas, as suas obras serão galardoadas. Mas aqueles que edificaram com ferro, madeira, palha, então a consciência é plena, é total. Agora, qual é a diferença, irmão? A diferença não é memória apagada. A diferença é que Apocalipse 21, verso 4 diz: Deus enxugará os vossos olhos toda a lágrima. Não é o 16 que diz: assim que eu que se beneficiar na terra, expedirá no Deus da verdade. E aquele que girar na terra, girará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as aflições passadas e estão escondidas na terra. Porque já estão esquecidas as angústias passadas. Mas não quer dizer, e estão escondidos nos meus olhos. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No céu nós não teremos esse sentimento de dor de perda. Não.
Por exemplo, um pai, uma mãe se assentará para julgar seu filho. Nós julgaremos o mundo. Mas como, pastor? Como? O sentimento de justiça de Cristo dentro de nós. O sentimento de justiça de Cristo nos tomará de tal forma que um pai e uma mãe concordará com a sentença de perdição eterna dos seus próprios filhos. Sim, mas é o que eu citei. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Não mais se recordarão de quê? Das coisas da terra criada. Mas a nossa memória, ela está ativa. É o sentimento humano. O sentimento humano, esse sentimento de mãe, de pai, Meu marido, de esposa, não. O que eu tenho lá de sentimento pela minha esposa é minha irmã em Cristo. É outro sentimento. É isso que eu tenho. Porém, eu vou me lembrar que ela foi alguém que caminhou, que ajudou, que cooperou, que esteve comigo. Porque Deus, Ele manterá a nossa memória plenamente. Até porque, irmão, como é que nós vamos conhecermos uns aos outros assim? Eita! Lá verei. Lembre-se, ó, só para a gente terminar, já estou com 10 minutos a mais, glória a Deus. Lembre-se, quando lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, quem apareceu? E como é que ele sabia que era Elias e Moisés? Mas ele não morreu ainda. Claro que ele não morreu, não. E Moisés? Assim, mas não morreu porque ele comeu um pouco. Foi? Ele comeu um pouco. Mas Deus sepultou ele. Mas o que Pedro fala? Então, Pedro diz assim, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. No sentimento espiritual deles ali, naquela transfiguração, sem nunca ter visto, eles conheceram Moisés e Elias. Lá no céu é que em nós esse conhecimento de nos reconhecermos uns aos outros. Não, eu quero ter a alegria de reencontrar cada um dos irmãos e dizer, eita! Lutamos tanto, choramos tanto em Évora, meu Deus! Não, é a alegria hoje. Vencemos! Se coloque de pé. Não, minha irmã, mas nós estamos aqui exatamente para isso. É para tratarmos, ensinarmos, instruirmos. E eu tenho colocado lá no grupo da igreja, irmãos, os livros, os materiais. Hoje já vou colocar, né, mais o restante do material para que os irmãos consigam estar ali, estudando, lendo e compreendendo. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que nos criou, que nos formou e que cuida de nós. Traga, Senhor, sobre nós, ó Deus, a revelação da tua palavra. Ó Deus, que haja peso em cada coração a respeito, Senhor, da eternidade daqueles que morrem sem ti. Desperta a tua igreja para pregar o teu evangelho. Desperta a tua igreja, Senhor, para pregar a tua palavra. Assim eu oro e rogo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande e eterno amor